Aí, PBC, período básico de cálculo. Ai, Carlos, eu vou ter cálculo depois? Vai, vocês vão ter 30 horas de cálculo. Aqui eu só estou fazendo um comentário para poder chegar nos benefícios. Quando eu falar de benefício, você tem uma noção de valor de benefício, porque eu expliquei salário de contribuição, salário de benefício, mas vocês vão ter cálculos, tá? E aí, quando for ter cálculo, a professora vai bater, vocês vão fazer isso manualmente para poder aprender de cabeça a mecânica aí do cálculo, tá? Lembrando que isso está valendo até o ano que vem por conta da anterioridade mitigada aí por ser tributo. Tá? Então, PBC, o que a gente vai ter que entender? O PBC previdenciário é um pouquinho complicado, mas não é difícil, ele é complicado. Eu vou ter que entender os cálculos de 1960 até a vinda da Constituição de 88. Depois, eu vou ter que entender os cálculos da Constituição de 88 até a edição da 8.213, depois da 8.213 até a Lei 9.876, depois da 9.876 até a emenda 103 e depois pós-emenda 103. Entenderam? É cheio de detalhezinhos, porque quando eu for falar de cálculo lá na frente, quem for falar de cálculo, o cálculo que gera revisão. Então você vê muita gente falando assim, pô, peguei uma revisão aqui de buraco negro. Já viram na internet, não viram? Peguei a revisão aqui de buraco negro, pô, e deu 400 mil reais de atrasado. Caraca, vou meter aqui no bolso quanto de honorários? Não, 120 nem fudendo. Eu não tenho sucumbência, não? No meu bolso. Tem sucumbência ou não? Não é? Não tem 10% de sucumbência sempre? No mínimo? Então, 40% de... Vou meter no meu bolso 160 mil reais. E se eu tiver 10 ações de buraco negro dessa? Quanto? 20. Tudo bem? Tá? Ah, e o que é o buraco negro? Você vai explicar? Vou. O buraco negro foi intertício legal que teve entre 88 e 1991. Não tinha um regramento claro de qual regra aplicar e o INSS aplicou regras dele. Tá? E não poderia. E aí ficou esse vácuo aqui, ó, ficou um buraco. Não tinha regramento específico. Por isso, buraco negro. Buraco sem fundo. Tá? Aí você vai ter buraco negro no teto. Que eles chamam de teto 2. Aí depois você tem teto, que é período de 1998 e 2003. Depois você tem IRSM, 94 a 97, e aí por aí vai. Tá? Por isso que ela é toda dividida, o PBC. Então, se for falar com o Arismar, o que ele procura? Aquilo lá. Tá? Que cliente que ele quer no escritório? Ele é focado em 2 tipos de cliente. Teto 2, que é buraco negro dentro do teto, então é 2 revisões, tá? E RSM. Ah, a gente vai aprender? Vocês vão aprender tudo isso. Então, aqui para essa aula, eu quero que você entenda só uma coisa. Período básico de cálculo é o período que eu vou utilizar para fazer o cálculo do benefício da pessoa. Tudo bem? E esse período vai de 60 até hoje. E aí ele vai tendo marcações. Tá? Porque isso vai influenciar no cálculo. É isso que muda o cálculo. A pessoa tinha direito ao teto 2, não foi feito. E aí você vê benefício saindo de R$ 2.000 para o teto previdenciário de hoje.
E aí, puff, explode. Tá? As ações do RSM está dando quanto de revisão as nossas, Hélio? Tem uma ideia? 150 mil? Então, média de 150 mil. Quantos que foi pego? Vocês têm ideia? Dá uma merreca aí. Dá uma merreca aí. Dá uma merreca aí. Porque assim, vocês vão ter que começar a entender cabeça de previdenciarista. Tá? Eu tenho alguns tipos de previdenciarista. O previdenciarista raiz, ele sabe que ele tem que fazer revisão, e revisão é poupança. Mas eu tenho que viver. Então eu tenho que fazer ativo. E ativo é concessão. Então são duas coisas diferentes. E tem advogado que só faz concessão? 90%, 95% só faz concessão. A maioria não faz revisão. Tá? Tem alguma coisa de errado com isso? Não. Concessão dá dinheiro? Dá muito dinheiro. Agora, grandes pauladas normalmente são nas revisões. Só que são coisas que vão demorar 5, 6, 8, 10 anos. Por isso que você vê muito advogado previdenciário, você vê o cara andando de carrinho velho, de um dia para a noite o cara vai, compra uma mansão, tá andando de carro zero, top, não sei o que, ela fala, compra um escritório e fala, caramba, o que esse cara fez? Roubou quem? Não. Começou a cair. Tá? Começou a cair. Tá? Então, Mas para cair, eu tenho que fazer o quê? Plantar. Se eu não planto, não vem. Se você não planta, não colhe. Tá? Se você não plantar, não vai. Então tem um monte de gente que fala, eu queria pegar essas ações, mas não faz nada para pegar essas ações. Porque esse público aqui, vocês estão percebendo que é um público mais antigo. Então são pessoas com 70 anos, 70 e poucos anos. Certo? Mas tá aí no mercado. Não é nem o herdeiro. Muitas vezes eles mesmos recebem. Mas eles vão ter que aprender a fazer. Por exemplo, a ação do teto está pacificada no Supremo, não tem discussão. Você não vai discutir. Tá? Mas tem que começar a atrair esse cliente. Se tiver base. Por isso que você tem que entender período básico de cálculo. O período básico de cálculo gera o quê? A base do benefício. Se o período básico está errado, a base do benefício está errada. Eu recebo pensão por morte. Veio com a base errada? Veio, porque ela é oriunda de um benefício que o PBC estava errado, que gerou a base da aposentadoria errada, e, portanto, a base da pensão estava errada. Então, sim. Da pensão também a partir de 88? Tá? Então, aprender a entender. Para essa aula, é só isso que eu quero que vocês entendam. O que é período básico de cálculo, que é o período apurativo do cálculo do benefício. Só isso. Mais nada. Tá?